Olá, queridos, sejam bem-vindos todos a mais um vídeo por aqui. No vídeo de hoje falaremos sobre conhecimento e percepção da espiritualidade. Falaremos um pouco também sobre os nossos irmãos extraterrestres, os nossos irmãos intergalácticos, os nossos irmãos das estrelas. Tudo a seu tempo. Vocês sabiam que a visão é a percepção que temos da realidade espiritual, que é até uma redundância, não é? Que molda as nossas palavras e as nossas condutas. Quando o menino Jesus esteve encarnado há 2000 anos atrás e iluminou-se no deserto, amparado pelo direcionamento do Criador, saiu do batismo lá com João Batista e foi cambaleando, adentrando os interiores do deserto. E ali ele foi iluminado, ele teve parcela considerável de sua memória reavivada. Justamente a visão que ele teve sobre realidades e mundos superiores, realidades melhores, uma forma melhor de conduta, uma forma melhor de pensar, uma forma melhor de sentir. De fato, foi isso que deu a ele a possibilidade de enxergar a realidade espiritual sobre uma outra perspectiva. A realidade espiritual que ele enxergou sobre outras perspectivas deu a ele munição, deu a ele repertório para dizer o que dizia e agir como agia e realizar o que realizava nos momentos os quais ele era chamado ao Pai, pelo Pai a realizar. É a nossa visão espiritual que a nossa consciência humana tem da espiritualidade, ou seja, da origem das coisas, do início de tudo e também do meio e de seus desdobramentos e desenvolvimento dessa espiritualidade, dessa origem. Lembrando que o mundo dos espíritos é o mundo primitivo, pré-existente e sobrevivente a tudo. Quanto mais ampla é a visão que a consciência humana tem dessa realidade antecessora e eterna, mais o espírito purifica-se, mais o espírito compreende-se, mais o espírito enxerga-se de acordo com essa realidade espiritual, essa origem, essa natureza. Então a vida humana, ela é o tempo inteiro sobre alcançar e atingir níveis, picos cada vez mais profundos de consciência dessa realidade antecessora e eterna espiritual. Quanto mais eu enxergo o espiritual, quanto mais eu o compreendo, quanto mais eu percebo esta realidade, mais essa realidade se mostra e aparece diante de mim. E mais eu tenho domínio com a minha mente sobre essa realidade. Porque tudo é espiritual. O pensamento, o sentimento, as afinidades, os ranços, os ódios, o perdão, a mágoa, o câncer, a alegria, o abraço, os interesses, a atração, o tesão que tenho ou deixo de ter em alguém, os impulsos instintivos que algo ou alguém me possa
me despertar, tudo isso provém dos campos sutis da consciência. Quanto mais consciente eu sou disso, mais eu atuo sobre isso e mais isso atua na minha vida, moldando a minha vida de acordo com essa realidade. O mundo espiritual é, portanto, um mundo divino, porque tudo é espiritual, até mesmo o plano físico é também um mundo espiritual, também. Então, a realidade, a única realidade que existe é a realidade do amor. Quanto mais o espírito compreende essa máxima, esse axioma, mais ele consegue percebê-lo. E quanto mais você percebe essa realidade, quanto mais você aceita essa realidade, mais coisas tu podes fazer. Porque agora você é consciente disso. Porque agora você enxerga isso. Porque agora você tem domínio disso. Isso o quê? Da mente. Da mente. Porque tudo é mental. Tudo é a manifestação da mente divina. O seu corpo é a mente divina manifestando-se na fisicalidade. Os atritos ou as afinidades que você experiencia é a mente, no caso a sua mente, na mente divina, experimentando a realidade interior sua mesma, a sua intimidade. Não é normal, portanto, uma pessoa que arrasta consigo tantos desafetos. Não é normal, portanto, uma pessoa estar sempre sendo perseguida pelo chefe, pelo marido, pela esposa, pelos filhos. A pessoa sai de emprego a cada instante, nunca está bem, é sempre ruim, é sempre péssimo, é sempre algo horrível. E ela não consegue sair dessa roda, ela não consegue sair desse ciclo, ela não consegue romper com esse vício existencial de miséria que se apresenta na sua realidade íntima. O que ela vivencia, portanto, o externar daquilo que ela abriga no seu íntimo. Falávamos. A realidade espiritual que eu percebo, a realidade espiritual que eu conheço, a realidade espiritual que eu aceito, determina, molda, direciona as minhas palavras e as minhas condutas. O que eu penso e o que eu sinto determina também as minhas expectativas em relação ao mundo, à vida, às pessoas e a mim mesmo, ao meu próprio potencial divino de alcançar algo superior ou inferior. Mas, Michele, interessante. Percebo então que as pessoas na Terra, elas são muito ou céticas, ou elas têm uma visão espiritual ruim, porque o mundo está cada dia pior, aparentemente. Então, me explique isso. Boa pergunta, explicarei. Como as pessoas estão embrutecidas para a realidade do espírito, e tudo o que elas adotam como verdade é aquilo que os sentidos físicos entendem como verdade, ela cria um ruído na consciência divina dela própria. Ela cria uma placa que obscurece o olhar espiritual, o sentir espiritual. O cérebro físico induz o observador encarnado a adotar como realidade, a crer como realidade,
somente aquilo que é puramente físico. E isso é um grande problema. Porque se eu, por exemplo, excito-me com uma qualidade de comportamento ou com uma qualidade sonora musical, com os sentidos físicos, e eu falo, pô, que gostoso, é uma batida boa, e eu me deixo levar apenas pelo que o físico me diz e me diz que é verdade, porque se faz sentir, faz sentido, assinado capeta, e eu não reflito sobre os níveis de consciência que antecedem aquele produto final, aquela música, ou aquele filme, ou aquela minha resposta, ou aquele meu comportamento, se eu não passo isso pelo crivo da razão, se isso não passa pela minha consciência espiritual, racionalizada pelo Criador, direcionada pela fonte criadora de todas as coisas, a probabilidade de eu fazer besteira é muito grande. E é exatamente isso que estamos vivenciando nos dias atuais. As pessoas sentem e aquilo faz sentido. E se faz sentido, elas determinam, portanto, que tudo bem fazer. Tudo bem fazer. Porque se faz sentido para mim, alguém me trai, e daí eu vou lá e traio de novo. E aí a pessoa me trai de novo. Aí eu traio ela com o pai dela. Aí eu traio ela com o irmão dele. E para mim essas coisas vão fazendo sentido, porque o cérebro físico induz o observador a enxergar como realidade só o que é puramente físico, só o que é puramente material, inclusive as condutas mais embrutecidas, mais materializadas. O que isso quer dizer? Comportamentos cada vez mais instintivos, mais animalescos, porque o cérebro físico induziu o observador encarnado a encarar como realidade apenas aquilo que lhes toca os sentidos físicos. E isso é um grande equívoco, isso é um grande erro. É necessário ascender, é necessário acordar para a realidade do espírito. É necessário conectar-se, estabelecer sintonia, ativar, permitir que flua a energia cósmicas nos canais, nos sentidos espirituais do espírito, da consciência. Porque é através dos sentidos espirituais da consciência, encarnada ou desencarnada, que a verdade se mostra. É a consciência espiritual que intui. É a consciência espiritual que discerne. É a consciência espiritual que ouve um eu te amo e sabe e sente que, na verdade, o que o eu te amo oculta é um eu te odeio, morra. É a consciência espiritual que discerne. Um eu te odeio, magoado, mas que no fundo quer dizer: eu amo você, mas você me feriu muito, você me machucou muito. Eu não sei como faço agora para confiar em você. Será que você voltará a agir comigo como você agiu antes? Como eu posso entregar o meu coração para você? Como eu não quero entregar o meu coração a você, eu vou te repelir, porque eu temo sofrer o que você me fez sofrer antes. Então digo que te odeio, na tentativa de te manter distante, por mais que eu quisesse te manter perto, mas como é que eu vou manter perto algo que me feriu, que me causou tanta dor, que me causou profundo sentimento, ressentimento, dor, choro, insônia e tudo o mais? Fica um pouco difícil, fica um pouco complicado, porque existe algo na personalidade humana que constitui, que dá à personalidade humana a individualidade, que são os impulsos gêmeos de criação, os impulsos de autossatisfação e autodefesa. Quanto mais instintivo é o ser, mais preso
mais ligado à matéria, mais ligado à carne de maneira animal, de maneira não racionalizada, de maneira não elevada. Mas esses instintos o levam a adotar condutas impensadas, condutas temerárias, condutas cruéis, condutas megalomaníacas, condutas histriônicas, porque é tudo sobre mim, é tudo sobre eu, é tudo sobre o meu bel prazer, é tudo sobre o meu bem-estar. E eu viverei por isso, e viverei direcionado também pelos instintos de autodefesa. Se algo se apresentar para mim como algo que pode corromper ou destruir a minha individualidade, atentar contra ela minimamente que seja, os meus quereres, os meus desejos, eu irei me virar contra aquilo, me revoltar contra aquilo subitamente, com força, com fervor, com determinação. Eu irei caçar antes de ser caçado. Eu irei aniquilar antes de ser aniquilado. Que não se coloquem no meu caminho, porque senão eu passarei com tudo por cima de você e por cima de quem te acompanha. Porque aquele que é amigo dos meus inimigos é meu inimigo também. E assim, a humanidade vem vivendo a sua vida. Iram-se quando espíritos enviados pelo Pai colocam a cara nas mídias, nos canais, ou mesmo pessoalmente, e erguem as suas vozes direcionados pelo Pai. É a voz do Pai que se ergue através da boca deles. Deus diz: abra a sua boca, que eu a encherei. A boca é sua, mas as palavras são minhas. O corpo é teu, mas as emanações são minhas. Os direcionamentos, o agir é meu. É eu que te uso agora. É eu que falo através de você. É eu que dou ao teu espírito sustentação, finalidade, razão de ser. O humano da Terra tem vivido de fato, períodos de grande obscurecimento consciencial. Falávamos, quando um espírito erguido pelo Pai eleva sua voz para dividir as verdades da espiritualidade, para falar do mundo pré-existente sobrevivente a tudo, para falar de como e por que as coisas são como são, para rasgar o véu da ignorância e apresentar o sol luminoso que é a própria vida em ação, por detrás de quem você é e dentro também daquilo que tu és, em essência. Os espíritos encarnados e desencarnados ao redor, contrários a essa luminosidade, confortáveis em viver nas trevas, revoltam-se contra isso e querem aniquilá-los, querem persegui-los, querem arrastá-los, a sua honra, a sua reputação na lama da vergonha, querem colocar a sua vida e o seu trabalho em descrédito. Tolos creem estar atuando contra a pessoa física, mas estão lutando contra o Criador. O teu Criador, o Criador do teu espírito, o Criador da sua existência, da sua vida, aquilo que dá a você, dá à criação o seu ser, o seu propósito de ser. É evidente que não há luta a ser travada contra o Criador. Não há lutas a serem travadas contra aquele que deu ao teu ser existência e individualidade. Há apenas vergonha a ser recolhida. Há apenas uma eternidade, entre aspas, de
existência de vergonha a ser vivida, de arrependimentos, porque não há individualidade no plano cósmico infinito capaz de rebelar-se contra o Criador, que é tudo o que a tudo sabe, que a tudo conhece, que tudo pode. Então, são essas percepções da sua origem, daquilo que tu és, daquilo que o outro é. Conforme você acende a consciência do nós na sua consciência individual e percebe que você não é parte, que você não é, aliás, parte você é, mas eu digo, você não é algo fora, você é algo dentro. É a sua manifestação dentro dessa experiência coletiva existencial que te possibilita alcançar cumes de manifestação de si próprio superiores e transcendentes. Quanto mais você ilude se crendo que você é algo fora disso, que você é algo à parte disso, quanto mais você alimenta dizeres como não vou me misturar, quanto mais essa ilusão aparece para você como uma realidade, mais você se distancia do Criador, mais você se prejudica perante a sua própria existência mesmo, mais você coloca obstáculos entre você e a consciência divina, mais você impossibilita o florescer consciencial seu, que só pode alcançar o verdadeiro potencial na coletividade, no olhar para o outro como parte tua, em perceber-se como parte do outro. Você só é você quando assim como o Criador do teu espírito, a sua vida, o propósito da sua vida, torna-se abençoar a vida do outro. É assim que a sua vida tem propósito. É assim que você gozará de grandes conquistas. Porque não é mais sobre você, mas é sobre nós. É sobre o todo. A natureza do Pai é a unicidade. Não existe nada fora disso. Tudo fora disso é uma mentira. É uma ilusão. É um desequilíbrio. É uma insensatez. É uma tolice. É inútil lutar contra o poder da unicidade. Se dividido, divide. Unido, une. Se dividido, perde. Unido, vence. Une, potência. Une, potência. A potência de Deus se acende em você quando você está em colaboração com o outro ou outros. Sempre foi assim, sempre será assim. Você mais alcançará as verdades de si próprio. Você mais adentrará os campos sutis e profundos das tuas potencialidades em comunhão com o outro, em comunhão com o coletivo, na confraternização com os irmãos, com os diferentes, a potência do Criador manifesta-se. A potência do Criador eleva-se. A potência do Criador difunde-se, espalha-se e ganha um vulto cósmico,
transcendente e superior a tudo e qualquer coisa que somos capazes de conceber. Onipotência. A onipotência do Criador. A onisciência do Criador. Que encontra-se na união desses diferentes, que não são diferentes, mas iguais, que não são opostos uns aos outros, mas iguais. Partes de um mesmo todo, partes iguais de uma mesma moeda, polos opostos, entre aspas, de uma mesma substância. Para que a conduta mude, para que o pensamento mude, a percepção espiritual da sua consciência humana precisa expandir. Você precisa saber que não existe morte, que só existe vida. Você precisa saber que você é acompanhado por uma multidão de testemunhas invisíveis aonde quer que você vá, o que quer que você faça na sua vida. Você precisa saber que as dimensões da consciência interpenetram-se. Você precisa saber que tudo no cosmos responde a uma sintonia, a uma afinidade. Você precisa saber que tudo é a consciência tornada visível. Você precisa saber que é a sua consciência humana que atrai para você a experiência de miséria ou de bonança. Você precisa saber que a sua felicidade está ao alcance das tuas mãos. Você precisa saber que pouco valor tem para a tua vida que você tenha momentos e picos inconstantes de adoração ao Pai, se você depois não trabalha para lapidar a sua consciência, o que você conhece, o que você experiencia. De nada vale frequentar o culto, de nada vale frequentar os centros de espiritualização na Terra, religiosos, se após você retorna para a sua casa com uma conduta mental agressiva, violenta, daninha, preconceituosa, vaidosa, orgulhosa, luxuriosa, degradante moralmente em todos os aspectos. Não tem valor. Porque a experiência da fortuna, a experiência de prosperidade reforçará a consciência de fortuna e prosperidade. Portanto, a consciência da miséria atrai experiência de miséria, e a experiência da miséria reforça a consciência da miséria. E aí a criatura vive num loop infinito que não termina nunca. Ela atrai o que ela conhece. E o que ela conhece reforça a consciência teórica do que ela conhece. E a consciência teórica do que ela conhece atrai a experiência do que ela conhece. Como dizer para uma pessoa que vive num fluxo de profunda miséria e dor que existe felicidade? Será recebido por ela como uma ofensa grave, inclusive, como algo profundamente desrespeitoso. Ela dirá: como você pode esfregar a sua alegria na minha cara? Como você pode dizer que existe vida se eu vivo em plena ruína? Pare de mentir. Pare de falar que eu sou capaz de enriquecer. Pare de falar que eu sou capaz de encontrar um bom homem ou uma boa mulher. Para de mentir. Homem nenhum presta. Mulher nenhuma presta. Ninguém presta. E ela reafirma isso com uma convicção digna de um criador, de um co-criador de realidades, de mundos. Tu és um criador encarnado.
um criador inconsciente. E porque tu és inconsciente, aquilo que tu cria é altamente prejudicial. Porque não passa pelo crivo da razão. É algo instintivo. Você cria instintivamente. Você repele instintivamente. Você atrai instintivamente. É necessário parar um instante e fazer a reflexão: por que é que eu atraio isto? Por que é que eu atraio aquilo? Por que é que isto me desperta tesão? Por que é que aquilo me desperta repulsa? Eu não falo apenas de coisas de ordem sexual. Falo sobre tudo. Tesão, vontade, afinidade. Aquilo que te faz querer inconscientemente e dizer para o exterior: eu quero que X realidade penetre-me. Eu quero penetrar X realidade. Essa realidade pode ser algo ou alguém. Então eu preciso entender. Por que é que eu sinto tesão ao ser penetrado por uma qualidade de consciência degenerada, por uma qualidade de consciência mentirosa, por uma qualidade de consciência autodepreciativa, violenta, agressiva? Por que é que? Por que é que quando algo amoroso tenta penetrar-me, eu acho nojento? Inversão total dos valores, inversão total do discernimento. Discernimento não tem, ruiu faz tempo. Por que é que quando algo é amoroso, dócil, gentil, afável, colaborativo, integrativo, respeitoso, eu repito, eu falo: ah, não, isso não é emocionante o suficiente para mim. Emoção? Você só é capaz de sentir emoção quando tem dor envolvida, quando tem sangue envolvido, quando tem estrangulamento envolvido. Isso denota uma insensibilidade de si profunda, brutal, uma insensibilidade criativa, inclusive. A criatura foi, durante vidas, corrompendo-se a si mesma, reforçando noções ilusórias de prazer e do que é ruim por tantas vidas e tantas existências, que quando algo verdadeiramente bom se apresentou para ela pela primeira vez, ela repeliu. Narciso acha feio o que não é espelho. E não é feio. É bonito, é belo. É o normal. Tratar alguém com amor, com carinho, com gentileza. Dar o espaço do outro. Eu não vou sufocar o outro. Mas não. Como a criatura foi perdendo a sensibilidade, foi perdendo inclusive com isso o discernimento do que é prazer e do que é dor, do que não é prazer, do que é prazer e do que não é prazer. Quando ela depara-se com algo que deveria ser prazeroso, porque é prazeroso, porque é a pura expressão do gozo divino, do orgasmo divino, cósmico, superior, ela olha para aquilo e acha ruim. Ela olha para aquilo e não quer ser penetrada pela realidade divina. Ela quer sim ser penetrada e agredida pela realidade da Matrix, pela mentira, pela ilusão. Ela excita-se com o xingamento. Ela gosta de viver no perigo. Ela gosta de viver cambaleante entre a vida e a morte. Ela gosta de dormir à noite, aflita. Ai, será que ele me ama? Será que não ama? Será que me escreve ou não me escreve? Ela ou ele? Gosta disso. Quando encontra alguém que é bom, alguém que é gentil, alguém que respeita, não é bom. Não é gostoso. Não tem graça. Não excita. Não tem emoção. Quer ser estrangulado. Quer ser algemado. Quer tapa na cara. Quer cuspe. Quer mijo. Quer fezes. E acha normal. Acha normal. E quanto mais decai em consciência, mais se vê na necessidade de
rebaixar, ou seja, intensificar as doses de violência que recebe. Porque quanto mais decai, mais insensível fica. Mas quer desesperadamente sentir. O corpo mesmo, os corpos, todos eles, estão em desespero. A consciência divina debate-se, a consciência da pessoa humana debate-se, querendo relembrar como era sentir. Como era sentir? Quer sentir a todo custo como era sentir. E entra numa agonia, entra num desespero. Como era sentir? Como era sentir? Aperta mais forte. Segura mais, por mais alguns segundos. Mais e mais e mais. Me bate. Como que era sentir? E questiona-se. Como era sentir? Como que sentia? Mais forte. Mais força. E aí começa a intensificar a violência. A intensificar a violência e a quantidade da violência. Então, se sujeitava 3 vezes na semana a violência, começa a se sujeitar 7 dias na semana. Às vezes 14 vezes por 7 dias. Como que sente? Como que sente? Começa a ter vício nisso. Começa a gostar disso. Só que depois, no início a pessoa gostava. Porque a pessoa ilusoriamente achava, é assim que sente, agora eu voltei a sentir. Mas depois ela vai percebendo que ela não está sentindo. Porque só tem que intensificar mais as doses de dor no corpo, porque senão não sente. Só que se no início a pessoa fazia o que fazia para sentir, com o tempo, a pessoa precisa fazer o que faz para não sentir dor. Porque ela incitou a sua consciência a procurar uma qualidade de energia, uma qualidade energética, uma qualidade de realidade, seja do ponto de vista das circunstâncias, seja no ponto de vista das pessoas com quem ela se relaciona, que aquilo se tornou um vício que o corpo procura, que a consciência procura, e que se ela não tem, ela sofre, dói para ela, é pernicioso. Então, se a pessoa se vê numa realidade onde não tem nada disso, nada dessas doses de dor que ela se viciou a ter, ela se sente na necessidade de procurar isso. Ela precisa procurar isso porque é só o que ela conhece. Porque se ela está num ambiente em que ela não conhece nada disso, ela entra em desespero. Ela começa a questionar a sua validade. Ela começa a questionar a sua existência mesma. Como eu posso existir num ambiente que não tem nada daquilo que eu sou? Eu não me reconheço aqui. Eu não me reconheço aqui. Sabe quando o espírito tem amigos de infância? Que todos vocês vão aos barzinhos e começam a namorar junto, têm a primeira experiência sexual junto e compartilham com os amigos e com as amigas, numa boa, na roda de conversa, e dá risada, e fala bobagem, bebe, fala palavrão, fica com quem tiver que ficar, come o que tiver que comer. E aí passa os anos passam, você começa a se espiritualizar, você começa a se melhorar, você começa a estudar, você começa a ascender, não só na carreira, mas na sua pessoalidade. E aí um dia os amigos falam, vamos lá de novo? E você fala, vamos. Eu sempre gosto de estar com os meus amigos. Quando você está no barzinho, começa a acontecer um fenômeno. Você começa a não se ver mais naquele ambiente. Você começa a ficar desconfortável de estar ali, porque você não está mais ali. A sua consciência já não está mais ali há muito tempo. A sua consciência ascendeu, a sua consciência transcendeu, a sua consciência avançou. Não existe tempo. Existem realidades conscienciais. Não existe tempo. O tempo é uma ilusão, é uma mentira para controle das mentes. A sua consciência foi há muito tempo. E você se olha naquele ambiente com os amigos e fala, gente, o que eu estou fazendo aqui? O que está acontecendo? Eu não estou aqui. Eu não me vejo aqui, porque você não está ali. É igual para a consciência degenerada.
Se ela é colocada num ambiente de muita luminosidade, ou às vezes não é nem que é muita luminosidade, mas ela tá tão podre, tá tão degenerada por dentro, que qualquer coisa que seja ligeiramente melhor será como se ela estivesse no paraíso, porque ela tá para baixo do quinquagésimo abismo. Então a pessoa que degenerou-se se sentirá igualmente vazia nesse lugar. Ela vai achar tosco, ela vai achar ruim, ela vai achar agressivo contra ela. Ela não quer ser tocada com carinho. Ela vai estranhar o toque carinhoso. Ela vai estranhar a conversa amorosa. Para ela, aquilo será uma encenação. E porque ela se odeia, ela se convencerá de que estão contra ela, de que estão tramando contra ela. Por que estão me tratando assim? Porque na cabeça dela ela não merece isso. Não só gosta, como na cabeça dela ela merece a violência, a palavra grosseira, o atrito. Pessoas essas que não sabem viver em paz. Sabe, gente que não sabe desfrutar da paz? Sabe aquelas pessoas que num domingo bonito como hoje, por exemplo, ensolarado, pode estar em paz com os amigos, com a família, fazer um almoço gostoso, um churrasco, uma feijoada, uma comida vegana, uma comida vegetariana. Pode sentar, tomar sua cervejinha, tomar o seu suquinho gelado, o seu todinho, e simplesmente ficar em paz, assistir um filme, dar risada. Sabe essas pessoas assim, sabe? Que quando chega o pessoal, ela começa a se inquietar. Ela tá vendo todo mundo conversando, ela tá vendo todo mundo se amando, ela tá vendo todos se querendo bem, trocando, e ela não consegue se inserir naquilo, porque ela só consegue se relacionar com o outro por meio da violência. Não é por mal, entenda? Não é por mal, é só o que ela conhece. Talvez ela olhe e até fale, parece bom, mas eu não sei como. Então ela estranha, ela repele, ela não sabe como fazer. Ela não quer fazer os movimentos que ela precisa fazer para fazer parte daquilo. Então, no ambiente familiar ou entre os amigos, aquela pessoa que é o caos encarnado, o caos não do ponto de vista bonito, divino, o caos é movimento, o caos não é algo ruim. Então eu vou trocar a palavra. A pessoa é a destruição encarnada, é a treva encarnada. Onde ela vai, ela leva desgraça. Ela é uma manifestação, uma materialização da desgraça, da miséria, ou seja, da ausência da vida, a verdadeira vida. Ela é carente, ela é pura treva, ela é pura desgraça, ela é pura dor. Então ela tá num lugar onde as pessoas estão se tratando bem, estão curtindo a sua cervejinha, seu sambinha gostoso, ou seu reggae, ou o que quer que seja. E estão se amando, estão conversando, e ela começa a se inquietar. Ela começa a se inquietar muito. E aí ela precisa começar a ruir com aquilo, para ela se inserir. Porque é instintivo do ser pertencer. É instintivo do ser reconhecer-se na unidade cósmica total. Isso é um impulso natural. Por isso que as pessoas, as crianças falam, eu não tenho amigo, porque é instintivo o pertencimento. É você querendo instintivamente deixar de ser a parte para se tornar todo, para se tornar parte, entende? Não tem nada de vergonhoso nisso. Não é feio você querer inserir-se. Porque isso é tudo que há, essa é a realidade da sua vida, essa é a realidade da existência, é a realidade de quem você é. Como você pode ser você à parte? Não tem como. Você só poderá ser você como parte, não a parte. A parte o sol não bate. A parte não tem vida. É muito triste.
A pessoa, então, procura um motivo, procura um assunto para descer o nível do diálogo, procura um motivo para arrumar atrito com alguém. A pessoa começa a azedar-se e começa a azedar o ambiente ao seu redor, e aí ela mesma cria. Ou ela puxa um assunto do passado para esfregar na cara de alguém. É, porque eu não gostei lá no passado quando você fez isso comigo. Ou então, ela espera uma oportunidade, alguém tá falando com ela, a pessoa tá falando normal. Aí a pessoa fala, ai, não sei o que, não é por aí não, numa boa. Daí a pessoa pega e fala, como é que é? Deixa eu falar. A pessoa altera a voz, do nada, aí todo mundo, você fala, gente, mas precisava disso? Que surto foi esse? É realmente um surto. É realmente uma atitude desesperada de ser vista e de querer pertencer. Só que ela não tem condição de sair do nível ao qual ela está, de adoração e culto à dor, e adentrar do dia para a noite, num instante assim, os picos luminosos de amor e fraternidade. É mais fácil ela conseguir atuar nos outros, no emocional das pessoas, desestabilizar os campos emocionais e psicológicos das pessoas e fazer com que as pessoas desçam em frequência. Aí ela consegue inserir-se. Aí ela consegue pertencer. Porque agora ela não está à parte. Agora ela está parte. Agora ela está na unicidade de tudo isso. Isso é muito sério, gente. Essas pessoas precisam de muito amor. Essas pessoas precisam de muito carinho. Essas pessoas precisam de muita compreensão. E principalmente precisam que você não decaia em consciência para que ela pertença. Você precisa mostrar, demonstrar e ensinar através da sua conduta diária que é possível, que ela eleve-se. Você não vai rebaixar-se. Claro, você talvez não vai falar de assuntos que ela não vai entender, não vai acreditar e vai ser ruim. Você não vai ficar falando de Deus para ela, porque irrita. A irrita. Você falará de Deus não com a boca, mas com os atos. Então escute ela quer falar. Você não quer falar, mas entenda, a pessoa só tem aquela qualidade de conteúdo. A pessoa só sabe falar de desgraça. Ela só sabe falar mal dos outros. Se não for isso, ela não vai se relacionar-se com você, porque ela não tem o que falar. Então cabe a você um pouco de sabedoria. Ouça. E aí, conforme ela for falando, quando ela for te dando liberdade para você falar também, você chega nela e fala, poxa, posso te oferecer uma perspectiva diferente? Ou às vezes nem pergunta, fala, tem isso, mas olha, eu pessoalmente agiria diferente, eu não acho que é assim. E aí você falando como você agiria e certifique-se de que você realmente agiria. Porque se você está vendendo uma mentira, você é um hipócrita. Presta atenção. Se você está vendendo uma mentira, você é um hipócrita. E você não terá autoridade para transformar o íntimo dessa pessoa através daquilo que você profere, através daquilo que você professa. Porque nas irradiações eletromagnéticas da sua voz, dos conhecimentos que você está passando para ela que você, entre aspas, faria, existe mentira. Existe energia de dúvida, existe energia de paralisação. Porque você sabe que você não faria. Existe uma energia que concorre contra. E na verdade, quanto mais você mentir, mais mal você vai fazer para ela. Quanto mais você mente, mais mal você faz para ela. Então você não vai ser impositivo. Aceita Jesus. Não. Mas você não tem que concordar com o que ela disse. E você discordará de maneira tranquila. Mas quando você está vendo que é um assunto que a pessoa fica muito alterada, você não vai ficar, não, porque ela é assim. Não, fala, não. Vamos mudar de assunto? Então tá bom, cada um com sua cabeça. Ei, que coisa boa. Não, tá certo, você tem razão. Tá bom, tá, deixa quieto. E aí tenta puxar um outro assunto. E com o tempo, com a sua persistência, você verá a mágica acontecendo ao redor dessa pessoa, elevando do jeitinho dela, no nível que ela tá, a maneira de pensar e a maneira de agir. Você perceberá florescer algo diferente, sem que você se desse conta, sem que você a violentasse, querendo imputar nela uma realidade que ela não quer aceitar nesse momento da existência no qual ela está. Você perceberá que ela foi aceitando ser penetrada
pelas verdades espirituais que você viveu. Em menor nível, você podia oferecer mais, mas você ofereceu mais. Não só pelo que você fez ou pelo que você disse, mas com o que você vibrou, com o que você emanou. Você ofereceu muito mais do que você hoje concebe. Mas tudo isso a gente só alcança com uma visão diferente, com uma percepção diferente da espiritualidade, da realidade. E você forneceu a essa pessoa, sem falar de Deus, sem mencionar o nome do menino Jesus um único momento sequer, você ofereceu a essa pessoa uma visão mais elevada de espiritualidade, ou seja, de existência, de maneira de viver, através da forma como você a tratou. Você expandiu a consciência dela naquilo que você emanou para ela, na conduta que você teve com ela. Você expandiu, sem saber, a consciência dela. Ela começou a conhecer, sem saber, uma consciência mais elevada. Ela começou a adotar, sem saber, e a se relacionar inconscientemente com uma forma mais elevada de ser, de vibrar, de sentir, de amar, instintivo, natural. Ela vai desencarnar mais cedo ou mais tarde, mas ela levará para o mundo o qual ela nascerá quando chegar o momento. Alguns vão conseguir se reformular até que, ok, considerável nessa vida, outros não. E quando desencarnarem, quando chegar o momento e eles reencarnarem no mundo para o qual eles vão, ela levará para aquela humanidade, enraigado na conduta dela sem que ela saiba, na consciência dela sem que ela saiba, uma nova forma de ser e de pensar, que ela conheceu através de você. Olha como Deus é perfeito em tudo o que Ele faz. Me diga se você, humano, seria capaz de conceber uma criação dessa. Eu te digo que não. Uma ideia, uma estratégia que é eterna e infinita como essa, que sempre existiu e sempre existirá, um melhor o outro com aquilo que melhora em si. Sem impor, só seja você. Olha isso. Porque é um fardo para o salvador, entre aspas, é um fardo. Quando você acredita que você é o salvador de alguém, isso é um fardo terrível que você coloca sobre si próprio. É horrível, é uma coleira. Não pode errar, não pode sair porque o outro, não. Não, tira essa corrente, seja você. Ai, mas o meu jeito de ser fala palavrão. Que fale. Não é o que você fala, é o que você vibra. É claro, não vai ficar falando palavras de baixo calão 24 horas por dia. Isso realmente faz mal, porque é consciência. Você acessa uma consciência quando você fala. Você toca uma consciência, você teve que pensar no palavrão para falar, você teve que acessar uma realidade consciencial para você transmitir aquilo. Então, cuidado, não é que você fale 1 ou 2 palavrõezinhos uma vez a cada 2 meses, tudo bem, vai lá. Agora, não sou uma pessoa desbocada, né? Baixaria para baixo. Aí é complicado. Porque você está em afinidade com uma qualidade de seres, com uma qualidade intelectual. Porque o palavrão é uma palavra. E as palavras são uma forma especial de consciência. São comandos, são códigos de materialização e realização criativa. Então a gente tem que cuidar daquilo que a gente fala, sim. Mas imagine que você pode amar o outro só sendo você mesmo, sem amarra, sem mentira, sem ter que fazer um esforço para pertencer, porque você já pertence. Você só será você. E você vai irradiar no seu eixo de consciência uma qualidade consciencial e de energia que está desde agora
fazendo uma diferença brutal na mente e na conduta de todos ao seu redor. Quando o espírito luminoso assume o seu lugar no mundo, ele induz, quase que forçadamente, quase que, né? Uma forma de falar. Ele coloca o outro no seu devido lugar automaticamente. Então, realmente, é necessário questionar-se: quem sou eu? O que eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que é a realidade? Qual é a realidade da existência? Qual é a realidade do amor? O que é verdadeiramente amor? O que é verdadeiramente vida? O que é verdadeiramente criação? É necessário questionar-se a todo instante. A todo instante é necessário questionar-se. É necessário, aliás, cultivar a noção, a consciência de que sempre existirá uma visão mais elevada sobre tudo. Vocês precisam 24 horas por dia questionar-se e saber como será que uma consciência mais elevada, a minha, como será que a minha consciência numa realidade mais elevada agiria nessa situação? Porque não é sobre o outro, é sobre você. É claro, num exercício positivo você pode falar, como Jesus faria, mas você não é Jesus. Esse é o ponto. Como Miguel faria, você não é Miguel. Você é você. E você também é luz. Você é uma individualização do Criador. Melhor você faz pensando como o Deus em mim faria, numa realidade superior. Aí a possibilidade de você acertar é melhor. Porque Jesus, o Espírito dele, eu não estou falando nem agora o que ele é hoje, mas o que ele foi o que foi porque ele tinha de ser, porque ele era o que ele era, na época em que ele era menos evoluído. A gente se move para alcançar uma evolução superior, mas a gente se move para manifestar uma identidade que é a nossa, não a dele. O lugar de Jesus já está ocupado pelo Espírito de Jesus. O lugar do arcanjo Miguel já está ocupado pelo lugar do arcanjo Miguel. É claro, eu posso olhá-los, contemplá-los, admirá-los e falar, eu quero ser como vocês. Mas não que você quer ser eles. Eu quero ser como vocês. No quê? Nas virtudes, na determinação, no amor ao outro. Isso é uma coisa. Outra coisa é você dar-se comandos do que você faria se você fosse o outro. Veja bem, não é porque o espírito é pura luz, pura luminosidade, presta atenção nisso porque isso é seríssimo, que o que ele faria é necessariamente o que eu deveria fazer. Porque a minha interação com o ciclano é a minha com o ciclano, não é a de Jesus com o ciclano. Dá para entender isso? Vamos devagar, porque eu espero não ser distorcido as palavras. Se fulano está relacionando-se com você, é porque ele necessita de uma qualidade energética, de uma qualidade de consciência que só você pode dar a ele. E você igualmente está tendo acesso a uma qualidade de energia do outro que você só poderia coletar com esse outro. Tinha que ser esse outro no seu caminho. Tem propósito, tem porquê. Então você não vai agir como Jesus. Você pode agir como Jesus no sentido de amar, nesse sentido sim. Mas você tem que se perguntar como você amaria numa realidade superior. Dá para entender isso? Então eu vou olhar para esses exemplos de consciências cósmicas que existem e me inspiro, poxa, ele faz esse jeito e tal. Mas eu tô querendo dizer assim, a humanidade desse planeta sofre uma coisa grave, uma crise de identidade muito grande. Quando elas estão em contato com espíritos luminosos, elas se encantam, elas vibram e elas querem ser iguais a eles. E que seja igual a mesmo. Se fosse igual, era melhor.
Só que você não pode perder a sua identidade. Porque no início vai ser maravilhoso. Eu tô agindo igual a Jesus, igual, igual. Não tem como, né, gente? Ele é ele, você é você, e ele tá muito além. Mas assim, tô falando na determinação, no carinho, né? Isso é uma situação. Só que chegará uma hora que, se você não cultivar a sua verdadeira realidade, a sua individualização divina, a sua, quem você é, você, individualidade, você, partícula sem interesse, você não cultivar isso, vai chegar uma hora que você vai entrar numa outra crise existencial. Então a gente tem que procurar manifestar a nossa luz. A luz do outro está sendo manifestada pelo outro. E quem se relaciona com você só será capaz de manifestar a luz dele ou dela se você estiver manifestando a sua. Quando você manifesta quem você é no mundo, você autoriza o outro a ser quem ele é. Todos são luz, todos são amor. Só que maravilha é o Criador. Como você manifesta esse amor? Como você manifesta essa luz? É de um jeito só teu, próprio teu, da teu espírito. Tem a tua identidade nisso. E isso é maravilhoso. Falávamos, para fechar, que eu gostaria de passar um pouquinho sobre os assuntos dos extras terrestres, que tem a ver com essa questão de percepção da consciência e tudo o mais. Há uma semana atrás ou duas, saí para me encontrar com uma amiga do passado e falávamos sobre esses assuntos. E aí eu falei, porque Deus e os extraterrestres? Daí ela falou, você acredita em Deus e em extraterrestre? Uau! Meio que brincando, né? Tipo, mas de que jeito que você consegue acreditar em Deus? É como se fosse algo diferente, ser separado. Ela é uma pessoa muito mediúnica, mas é uma pessoa que ainda está estudando, ela ainda tem que... Ela tá procurando. Eu também tô procurando, tá? Espero não ter assoado de um jeito... Não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer assim, ela tem noções equivocadas e ausências de algumas informações, que naquele dia eu consegui oferecer algumas informações para ela, né? Eu não, o Criador através de mim, e a gente sempre troca, enfim. É louco porque muitas pessoas têm essa visão de que os ETs são algo à parte, são algo que não é divino. O que é um ET? O que é um extraterrestre? É tão somente uma individualidade do Criador que ocupa um outro lugar no espaço, um outro lugar na galáxia, um outro planeta, uma outra morada. Não foi dito? Existem muitas moradas na casa do meu Pai. As muitas moradas são as inúmeras dimensões, os inúmeros planetas. As muitas moradas são os inúmeros níveis de consciência do Criador infinito. Cada faixa consciencial que a gente acende é uma intimidade, é uma realidade do Criador que nós tocamos. Essas são as moradas que você pode alcançar dentro de ti mesmo. Inclusive, a evolução é sobre esses locais que você acessará dentro de você mesmo. Não é nada fora, é dentro. E porque você já está dentro de você, você vai ser colocado num lugar que é igual ao que você já é dentro de você. Que pode ser em qualquer planeta, nesse universo ou em outro, nessa galáxia ou em outra, nesse cosmo ou em outro cosmo. Ponto. Um ET, um extraterrestre, é só um espírito, assim como você, nasceu simples e ignorante como você. Pode ser mais novo ou mais velho, pode ser bom ou mal, assim como você. E que ocupa uma faixa correspondente com aquilo que ele é, com a consciência que ele alimenta, com a consciência que ele abriga no íntimo dele. Um ET, um extraterrestre, é tão somente um espírito. É tão somente um espírito que habita, que vibra, que vive, que manifesta uma qualidade diferente de consciência num outro local. Aqui a gente pode falar de planetas, mas se a gente for pensar até com essa cabeça, né, o extraterrestre, assim, né, com a licença poética da interpretação,
É todo aquele que está numa realidade de existência diferente da tua, inclusive dentro da tua casa. A gente sabe que existem muitas espécies, muitas raças alienígenas encarnadas na Terra. Eu não estou falando só disso. Eu estou falando de uma existência consciencial, de um espírito que possui uma consciência transcendente. Em contato com o espírito, com uma consciência mais letárgica, mais lenta, ou seja, mais atrasada, bem mais que esse. Presta atenção, eles estão no mesmo planeta, eles estão no mesmo plano de realidade, entre aspas, né? Porque isso é mais complexo, mas vamos simplificar. Eles estão no mesmo plano de realidade, só que esse continua sendo extraterrestre, fora daquilo, fora desse momento, está para frente. Ele está aqui, mas não está também. Ele está aqui, mas ele não vive aqui, ele não vibra como as pessoas daqui. Está muito além, está muito além. É um extraterrestre. Esse daqui é muito atrasado. Para ele também é um extraterrestre. São mundos diferentes. O reino do Pai é dentro, meus irmãos, não é fora, é dentro, não é fora, é dentro, não é fora. O mundo é dentro, o mundo não é fora. Iguais a você são aqueles que pensam, vibram, sentem e agem como você. Esses são iguais. Alheios a você são todos aqueles que pensam, sentem e vibram e agem diferente de você, seja de forma superior ou de forma inferior. Quão alienígena você é? Alienígena para quem? Alienígena onde? Perceba que eu posso estar aqui com uma mente totalmente superior e evoluída e transcendente, por exemplo. Estou falando eu, não estou dizendo que essa é meu, estou falando eu enquanto exemplo. Né? Eu, você, a Giovana. Vou falar, Giovana. A Giovana pode estar aqui com uma mente transcendente e tal, maravilhosa. Mas ela não é desse mundo. Ela é de lá, porque ela está em afinidade com a realidade de lá. A Giovana, ela está aqui em corpo e, de certo modo, em consciência ligeiramente. Mas a Giovana tá lá, ela tá vivendo com a galera de lá, em comunhão e afinidade com a galera de lá. Quando a Giovana falecer, desencarnar, ela vai direto para lá, porque ela sempre esteve lá. Dá para entender isso? Ela sempre esteve lá. O José vibra baixo, pensa coisas ruins, tem condutas que não são boas. A vida inteira ele foi assim, a vida inteira ele alimentou isso. Então ele estava na Terra, mas ele nunca esteve na Terra. A consciência dele estava num outro lugar. A consciência dele estava longe. Estava distante. Estava num lugar ruim. Estava num lugar frívolo, pútrido, há muito tempo, meus irmãos. Quando José desencarnar, ele vai para onde ele sempre esteve, porque ele sempre esteve lá. Porque ele ama, porque ele tem afinidade com aquele lugar. Quando a gente começa a perceber isso, entender isso e aceitar isso, a gente começa a entender inclusive quem somos também. Porque eu preciso me questionar, em que lugar do universo eu estou? Porque o meu corpo está até na Terra, mas a minha consciência, onde ela está? Onde está o pensamento, lá está o espírito. Eu estou no passado, eu estou no presente, eu estou no futuro. No futuro do futuro do futuro do futuro. No pretérito do pretérito do pretérito do pretérito. Eu estou preso num trauma da minha vida passada ou da minha vida passada da passada? Da passada, da passada, da passada. Da passada, da passada, da passada. Meu Deus, eu estou bem atrasada. Não, eu estou no futuro. No futuro da Terra, no futuro desse futuro, no futuro dentro do futuro do futuro. Futuro do futuro do futuro. Dentro de outro futuro, dentro de outro futuro, dentro de outro... Eu estou muito distante. Isso foi o Jesus aqui conosco e muitos outros espíritos.
Pedro Augusto encarnado, né? Tem um canal Espiritualidade com Pedro Augusto, por exemplo. Muito distante. Não está aqui, ele não está aqui. Ele está, mas ele não está. Ai, como entender isso? Tem que ter comunhão com Deus para entender isso. E você, onde você está? Você está conectado a que planeta? Você está conectado a que dimensão da consciência? Como será que são os seus iguais? Olhe para si. Você é violento? Você é agressivo? Então muda agora. Porque se você não mudar, você vai para o mundo deles. Lá você não será extraterrestre. Lá você será uma igual. E tratada igualmente por eles do jeito que você trata os outros. Mal. Você é amor, você vibra amor, você é paz, docilidade, paciência. Você vai para o planeta de origem, para a dimensão de origem, com qual você se afiniza. Lá você não será lida como extraterrestre, como de fora, como estranho, como alheio, como, meu Deus, o que é isso? Não. Você será parte e não a parte. O planeta Terra vive muitos conflitos e muitos atritos relacionais. Porque são muitas culturas coabitando aqui. São muitos seres muito diferentes. Cada um está vivendo um período da vida. Cada um está vivendo um período numa linha temporal. Não estamos todos situados no mesmo momento temporal. Isso gera atrito. É só o que é. Ponto. Isso gera atrito. E gera atrito também não só por isso. Também devido à involução. Porque eu tenho que ser capaz de ir a um ambiente onde as pessoas têm uma outra cultura, estão vivendo numa outra dimensão de consciência e tudo mais. Eu tenho que ser capaz de ir, não violentá-los, ou seja, não querer impor a minha forma de viver para eles. Não, que isso, não, você tem que ser desse jeito, tem que ser como eu sou. Não. Isso é violentar, isso é estupro consciencial, já falamos sobre isso em outros vídeos. Isso é estupro consciencial. Não pode. A humanidade daqui não tem permissão para ir para outros mundos porque é uma humanidade feita de estupradores, abusadores, violentadores, pessoas agressivas que querem dominar o outro, querem corromper o outro, querem corroer o outro, querem engolir o outro e arrotar. Aí não pode. Aí não tem como. Aí tem que ficar apartado. Agora, se eu sou um espírito alienígena, de fora mesmo, desse mundo, de outros mundos, tô numa outra parada, né? Se eu sou um espírito de fora, eu posso ir para qualquer mundo, para qualquer realidade, para qualquer dimensão, para qualquer planeta. Eu posso ir para qualquer planeta. E o que quer que eu veja lá, mesmo que seja totalmente diferente daquilo que eu conheço, não vai me chocar. Pode até ser que me choque se for muito diferente, mas não é um choque que eu vou ficar numa boa. Não vou falar, gente, o que é isso? Tá repreendido em nome do Senhor. Show Satanás, show Satanás. Não. Isso é julgamento. Isso é estupro consciencial, porque o julgamento é isso. Você quer impor, entendeu? Mas não. Se eu sou um espírito já unificado com o Pai, pode até ser que seja muito diferente do que eu conheço, muito diferente do que eu entendo como bom, saudável e verdade, muito distante, pode ser mesmo, suave, tranquilo. Mas, ainda assim, eu estarei presente nesse ambiente, não como alguém julgando, não como alguém me sentindo melhor ou pior. Eu estarei nessa nova realidade, nesse novo mundo, como uma observadora. E considerando que essa realidade, esse planeta ou esse mundo é superior àquilo que eu conheço, eu vou fazer, ou às vezes não é nem que é superior, só é diferente. Não é que necessariamente é avançado do ponto de vista de conhecimento e de experiência. Às vezes não é. Mas eles vivem de uma maneira diferente do que eu vivo, que eu conheço. Mas do ponto de vista matemático está equiparado. Não é que é
é superior ou inferior, só é diferente a manifestação, mas se você observar atentamente, você vai perceber que não tem diferença, é a mesma coisa. Uma contradição aparente. Só parece que é, mas você vive, não, é mais ou menos igual a gente vive lá assim, né? Mas é que a humanidade daqui é pragmática, gosta de tudo, tem que ser do mesmo jeito, não é aberto ao novo, não se sente confortável ter que fazer algo diferente do que está acostumado a fazer. Então falávamos, se eu sou convidada a ir para um mundo, para um planeta, para uma dimensão de consciência superior a essa que eu vivo na Terra, e dou a sorte de ser um lugar realmente melhor, ainda que seja superior a mim, ainda que seja melhor ao que eu conheço, né, superior, transcendente, ou só diferente, se eu for uma pessoa inteligente, eu vou querer estabelecer conexão com aquilo, porque aquilo é registro, é dado para mim, é conhecimento para mim, vai dar match com muita coisa que eu conheço, vai me ajudar a evoluir outras coisas que eu não conheço, vai me dar resposta de coisas que por muitas vidas eu tentei entender, mas não entendi, mas ali naquela realidade eu vou ter. Então eu vou querer estabelecer conexão com aquilo, como um organismo vivo que estabelece, que coloca os seus filamentos, sabe? No organismo que é inserido e começa a estabelecer tipo, como se fosse uma simbiose, começa a alimentar aquele corpo. Numa relação não parasitária, mas numa relação positiva de colaboração mútua, de consciências. E é claro, eu devo ter também algo a agregar, ainda que essa humanidade viva uma realidade de consciência transcendente. Ela é transcendente, ela é acima da minha, mas não significa que eu não tenho nada a agregá-la. Tenho também. Porque se eu não tivesse, significa que o que eu sou, o que eu possuo é descartável. E não é assim. A gente sempre pode agregar também ao o outro esses seres de matriz superior, de um gabarito superior. Sempre há coisas diferentes a ver. Falamos, tem muitos seres de mundos muito superiores, muito evoluídos, que vêm para a Terra em caráter de estudo, ficam chocados com o que vem, mas eles estão aprendendo com a gente. O que não fazer, pode ser, mas é um aprendizado. Então, nos meus registros encarnatórios, nos meus registros cósmicos espirituais, existe às vezes uma qualidade, uma matéria que eu vivi que eles não viveram. E em contato comigo eles vão ter acesso. Não significa que é bom, que é ruim, mas é diferente. E a minha vivência, pôde colaborar com eles em alguma coisa que eles estão procurando, sei lá. Porque tudo que temos para fazer na vida, no mundo, na eternidade, além de amar, é crescer, é nos lapidarmos, é nos permitirmos viver tudo o que tenhamos a viver. Então, sim, eu acredito em Deus, no Criador e em ETs, porque sou também extraterrestre. Somos extraterrestres um perante o outro. Vocês não percebem isso? Para mim isso é claro. Para mim isso é claro. Porque o homem não é o corpo, é o espírito dentro do corpo. Qual é a realidade que esse espírito veio? Se é diferente da minha, é de fora aquilo que eu estou vivendo, e aquilo que eu conheço é ET, é de fora, é extra. É extraterrestre dentro do mesmo corpo, mas as consciências estão cada um numa realidade, cada um num mundo. Perfeito. Agradeço meus irmãos, a paciência, a tolerância, o carinho e o amor. Que a luz do Altíssimo vos guarde, vos proteja, vos quebrante os corações. E que vocês possam ter, todos vocês, uma excelente semana. Que assim seja. Até mais.